Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 191. Na Grand Line, na Terra Santa de Mary Geoise, a sede do governo mundial, onde os dragões celestiais residem, 5 figuras anciãs se reuniram em uma sala opulenta. Esses 5 indivíduos foram os principais líderes do governo mundial. O que você acha? Sobre a mesa havia 2 fotografias, uma de Ryujiro e uma de Hinata. Um ancião vestindo um terno preto, com cabelos brancos cacheados, uma barba branca e fofa, um chapéu achatado e uma cicatriz na bochecha esquerda. Voltou seu olhar para os outros. Essa pessoa desafia abertamente o governo mundial. Ele é, sem dúvida, alguém que desconsidera a ordem mundial, assim como um pirata. Devemos emitir uma ordem de recompensa? O CP5 é a organização de inteligência deles, e atacar abertamente seu pessoal é, sem dúvida, uma provocação. Além disso, o CP representa o governo mundial. Os 5 anciões estavam deliberando se deveriam classificar Ryujiro como inimigo. A situação no mar não pode ser mantida apenas pela marinha, especialmente quando se lida com um inimigo tão poderoso. Emitir uma ordem de recompensa significaria colocar Ryujiro e o governo mundial em desacordo. Considerando sua força que supera a de Mihawk, eles tinham que ser cautelosos. O mais velho, com 2 bigodes finos e uma marca de nascença na testa, pegou a foto de Ryujiro e sua expressão ficou sombria. Esse cara é muito arrogante, dizendo essas coisas. O governo mundial é a força dominante na manutenção da ordem mundial, e ele ousa dizer que o governo mundial não é nada. Nem mesmo Barba Branca ousaria dizer tais coisas. Os outros 4 anciãos concordaram. Enquanto o governo mundial podia lidar com Ryujiro, erradicar essa ameaça usando seus recursos não seria difícil. Emitir a ordem de recompensa. Essa pessoa está no mesmo nível de um pirata. A ordem do governo mundial não permite que ninguém o provoque. Qualquer um que violar a ordem do governo mundial será considerado um rebelde. Mesmo que a ordem de recompensa fosse emitida, eles não precisariam necessariamente lidar com Ryujiro imediatamente. A marinha poderia lidar com as questões de acompanhamento. Eles interviriam somente se fosse absolutamente necessário. Quanto deve ser a recompensa? Embora ele ainda não tenha entrado na Grand Line, sua força é formidável. E a garota ao lado dele. De acordo com a inteligência, ela parece ser uma usuária de Akuma no Mi. Dizem que ela resistiu a um tsunami. Depois de muita discussão, os anciãos definiram a recompensa pelos 2. Demônio Branco Ryujiro, 800 milhões de frutas. Nota: derrotou o Shichibukai, Olhos de Falcão Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Feiticeira de Olhos Brancos, desconhecido, 350 milhões de frutas. Nota: suspeito de ser usuário de Akuma no Mi que certa vez impediu um tsunami. Uma recompensa tão alta nunca havia sido vista antes no mar por novos piratas. Não demoraria muito para que os nomes de Ryujiro e Hinata ecoassem por toda a Grand Line. No Novo Mundo, os noticiários distribuíam os pedidos de recompensa para todos os cantos do mundo. Um pirata que tinha acabado de entrar no Novo Mundo olhou para o pedido de recompensa com as mãos trêmulas e o rosto cheio de choque. Oh meu Deus! Esse jovem punk realmente derrotou Mihawk? Uma recompensa de 800 milhões? O governo mundial está louco? 800 milhões? Isso é algum grande pirata do Novo Mundo? Mano, deixa eu ver. Oh meu Deus! 800 milhões! Capitão, temos um grande problema. Não apenas no Novo Mundo, mas todo o mar recebeu a ordem de recompensa. Neste dia, todos no mar ficaram abalados e incapazes de se acalmar por um longo tempo. Uma primeira recompensa de 800 milhões foi sem precedentes, quase estabelecendo um novo precedente. Uma potência comparável a um almirante havia surgido, e a paz no mar poderia ser interrompida. Em um navio pirata parecido com uma baleia branca no Novo Mundo, Marco entregou a ordem de recompensa a um gigante de cerca de 5 metros de altura. Pai, algo grande aconteceu no mar. Marco, você está tão nervoso. Não é do seu feitio. Deixe-me ver. Barba Branca pegou o pedido de recompensa e ao ver o valor, caiu na gargalhada. Gurarara, esse garoto realmente derrotou Mihawk. Parece que o mar está prestes a ficar animado. A notícia da derrota de Mihawk já havia se espalhado no Novo Mundo. Mihawk, que vivia no Novo Mundo, era de grande importância para seu povo. Embora Mihawk fosse um Shichibukai, sua força era incomparável entre os senhores da guerra. Ele era o mais forte de todos. Pai, se esse cara entrar no Novo Mundo, o equilíbrio cuidadosamente mantido será rompido. Gurarara, Marco, vocês estão preocupados comigo? Você me toma por um pirata qualquer? Eu sou Barba Branca. De fato, Barba Branca era seu pai. O homem mais forte do mundo e usuário da Gura Gura no Mi. Mesmo que esse cara entrasse no Novo Mundo, isso não teria um grande impacto nos piratas do Barba Branca. Tal número seria suficiente para dar dor de cabeça à marinha. Neste momento, Ryujiro também chamou a atenção dos 4 imperadores do Novo Mundo. Cada um dos 4 reis do mar se interessou por Ryujiro. No quartel-general da marinha, Sengoku olhou para as 2 ordens de recompensa com dor de cabeça. O que os 5 anciões estão fazendo? A marinha tem força para lidar com esse cara agora? Reclamações eram inúteis. Eles tinham que capturar Ryujiro antes que ele entrasse no Novo Mundo. Uma vez no Novo Mundo, a situação do mar estaria além do controle da marinha. Foi realmente preocupante. Para aprisionar Ryujiro em Impel Down, era necessária pelo menos uma força de nível almirante. Quem eles deveriam enviar? Sengoku ligou para Dendemushi.
Logo, um homem de meia-idade, de terno amarelo e comportamento um tanto lascivo, entrou. Sengoku olhou para Kizaru. Kizaru imediatamente teve um mau pressentimento. Kizaru, leve seus vice-almirantes e alguns almirantes para a entrada da Grand Line para interceptar Ryujiro. Certifique-se de capturá-lo e aprisioná-lo em Impel Down. Caramba! Kizaru mostrou uma expressão relutante. Ele era o mais preguiçoso entre os almirantes e evitaria o trabalho sempre que possível. Embora relutante, Kizaru teve que seguir as ordens de Sengoku. Entendido, almirante da frota Sengoku. Tenha cuidado, Kizaru. Tenho a sensação de que esse cara não é tão simples. Kizaru ficou surpreso. Poderia ter sido intuição que fez Sengoku dizer isso? Mesmo sem o aviso de Sengoku, Kizaru seria cauteloso, considerando que Ryujiro havia derrotado Mihawk. Se ele não fosse cuidadoso, até um almirante poderia cair. Capítulo 192. Ryujiro também descobriu a recompensa do governo mundial por ele. Mas tais coisas eram insignificantes para ele. O que importava se o governo mundial tivesse colocado uma recompensa por sua cabeça? Não importa o resultado, nada mudaria. Durante esse tempo, o navio de Ryujiro ganhou outro membro. Antes de deixar Logeton, ele encontrou um navegador. O nome do navegador era Kun, e Ryujiro já havia verificado suas habilidades. Essa pessoa estava qualificada para embarcar em sua nave. Embora Carmen soubesse da recompensa oferecida a Ryujiro e Hinata pelo governo mundial, ela não acreditava que Ryujiro e Hinata fossem pessoas más. Pelo tempo que passaram juntos, ficou claro que, embora Ryujiro e Hinata fossem indivíduos únicos, eles não exibiam a crueldade frequentemente associada aos piratas. Agora, eles estavam a caminho da Grand Line. Assim que cruzassem a Red Line, eles entrariam oficialmente na Grand Line, onde o verdadeiro palco dos mares os aguardava. Apito Boom. De repente, Ryujiro e seus companheiros foram atingidos por tiros de canhão. Não muito longe, um navio pirata se aproximava lentamente deles. Capitão, são os piratas Vermelho Sangue com uma recompensa de 16 milhões. Parece que nos confundiram com o navio mercante, disse Kun com o rosto sombrio enquanto olhava para o navio pirata à frente. Este foi seu primeiro encontro com um ataque pirata. Os piratas Vermelho Sangue, hein? Ryujiro-kun, deixe isso comigo, disse Hinata, levantando-se com um sorriso. Ryujiro assentiu. Uma mera tripulação pirata de 16 milhões de recompensas não passava de um brinquedo nas mãos de Hinata. A senhorita Hinata vai fazer sua jogada? Tanto Carmen quanto Ku estavam curiosos sobre a força de Hinata. O cartaz de procurado mencionou que ela era suspeita de ser usuária de Akuma no Mi, mas eles não pensavam assim. Recentemente, Ryujiro demonstrou várias habilidades na frente deles, e se ele fosse um usuário de Akuma no Mi, não seria possível possuir tantos poderes estranhos. Como todos sabiam, um usuário de Akuma no Mi só podia consumir uma fruta. Comer uma segunda fruta faria a pessoa explodir, incapaz de suportar o poder de duas frutas. Certo, rapazes, hora de trabalhar. As mesmas regras de sempre. Deixem o tesouro e as mulheres e matem o resto dos homens. Sim, capitão. No convés do navio dos piratas Vermelho Sangue, Joras olhou avidamente para o navio de Ryujiro. Naquele momento, ele não tinha ideia de que estava prestes a entrar no inferno. Um dos piratas de meia-idade segurando um telescópio de repente percebeu algo voando em sua direção e gritou. Capitão, parece que algo está voando em nossa direção. Joras franziu a testa e pegou o telescópio. Quando ele viu a figura voando em direção a eles, suas pupilas se contraíram bruscamente. Droga! É um usuário de Akuma no Mi. Espere. Por que essa pessoa parece familiar? Traga-me os últimos cartazes de procurados. Sim, capitão. Joras rapidamente colocou as mãos nos cartazes de procurados, e depois de folhear vários, seu olhar pousou em um. Ao ver a recompensa abaixo, as pernas de Joras ficaram fracas e ele quase desmaiou, mal conseguindo ficar de pé. Capitão, o que houve? Gole. Joras sentiu como se algo estivesse preso em sua garganta. Ele levantou a cabeça, olhando aterrorizado para a figura flutuando acima deles. Era Hinata, a feiticeira de olhos brancos. Joras já conseguia sentir uma aura mortal. Hinata olhou para os piratas abaixo com olhos cheios de desgosto. Ryujiro já havia dito a ela que apenas um pequeno número de piratas neste mundo eram como Luffy. A maioria dos piratas eram malfeitores infames que cometeram inúmeras atrocidades. Hinata não tinha razão para mostrar-lhes qualquer misericórdia. Incontáveis esferas de chakra verde se reuniram no ar, cercando os piratas Vermelho Sangue. Fogo! Fogo! Matem aquela mulher, ou todos nós morreremos. Bang, bang, bang. Tiros foram ouvidos, e o cheiro de fogo e fumaça encheu o ar, mas todas as balas pararam no ar, sem nem mesmo tocar Hinata. Os piratas Vermelho Sangue finalmente sentiram medo. Um monstro. Correr, mas eles não tinham para onde correr em mar aberto. Os orbes de chakra no céu caíram como uma tempestade, transformando o navio pirata em uma peneira. No momento seguinte, os gritos dos piratas ecoaram pelo mar e com uma explosão de luz verde e respingos de sangue, nenhum membro dos piratas Vermelho Sangue conseguiu escapar. Gradualmente o mar ficou vermelho com o sangue deles. O fedor de sangue enchia o ar. Uma recompensa de 16 milhões já era considerada um grande pirata no East Blue, mas para Hinata, essas pessoas não eram diferentes de formigas. Até os piratas da Grand Line teriam enfrentado o mesmo destino. Após retornarem ao navio, Carmen e Ku ainda estavam atordoados, chocados com o poder de Hinata. Os 16 milhões de piratas eram como brinquedos em suas mãos, completamente incapazes de resistir.
Quão fortes eram Ryujiro e Senhorita Hinata? Eles poderiam estar no mesmo nível de um almirante da marinha? Depois de meio mês de navegação, eles finalmente chegaram à Montanha Reversa. Esta é a Montanha Reversa, uma verdadeira maravilha. A água do mar flui para cima? Hinata olhou para a água do mar que fluía para cima, incrédula. Ela nunca tinha visto uma visão tão estranha antes. Quando cruzarmos a Headline, entraremos na grande linha. Como seria a Grand Line? Os olhos de Ku estavam cheios de expectativa. Como navegador, seu maior desejo era completar sua carta náutica. Ele queria desenhar um mapa que abrangesse todo o mar. Esse era seu sonho desde a infância. Estamos prestes a entrar na Grand Line. É emocionante. Ryujiro apertou os olhos, aparentemente antecipando algo. Entrar na Grand Line não seria fácil. A marinha certamente tomaria providências. Se ele fosse da marinha, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para se impedir de entrar no novo mundo. Mas nada disso importava. O que quer que viesse em seu caminho, eles lidariam com isso como acontecesse. Nada poderia detê-lo. Kun, não há necessidade de complicar tanto as coisas, disse Ryujiro. Ele sabia que eles teriam que pegar a corrente final para entrar na Grand Line, mas para ele, isso não era necessário. Capitão! Enquanto Ku ainda estava confuso, ele de repente percebeu que o ambiente ao redor estava subindo. Os olhos de Ku e Carmen se arregalaram enquanto observavam os penhascos marinhos se erguerem gradualmente. Não eram os penhascos que estavam subindo, eles estavam voando. Ryujiro estava fazendo o navio voar? Uma habilidade incrível. Quem era Ryujiro para ser capaz de comandar tantos poderes místicos? Até mesmo os usuários de Akuma no Mi empalideceram em comparação a ele. Controlar a gravidade tornou fácil para ele fazer a nave voar. Não esqueçamos que ele havia absorvido o gigante Tenseigan. Agora, os olhos de Ryujiro já haviam despertado. Ele não só possuía o poder do Tenseigan, mas também tinha as habilidades do Rinnegan. Ele havia evoluído mais uma vez. Capítulo 193. Cruzando a Headline, eles finalmente chegaram à Grand Line. Uma nova aventura começa. No entanto, Ryujiro olhou fixamente para frente enquanto dezenas de navios de guerra da marinha navegavam lentamente em sua direção. Parecia que a marinha estava preparada. Capitão, é a marinha. O rosto de Ku empalideceu ao ver o número massivo de navios de guerra. Era a primeira vez que ele via tantos navios da marinha. A marinha estava esperando por eles o tempo todo? Carmen e Kun vão se esconder na cabine. Deixem os fuzileiros navais para Hinata e eu. Carmen e Kun trocaram um olhar e sorriram amargamente. De alguma forma eles se sentiam um fardo. Bom, bum, bum. Os tiros de canhão da marinha caíram sobre todo o navio, um sinal claro de sua determinação. Eles pretendiam bloquear Ryujiro completamente na entrada da Grand Line. Bakudo 81, Danku, estrondo. Os tiros de canhão ecoaram, o mar tremeu e o oceano calmo surgiu, enviando ondas contra o navio de Ryujiro. Apesar das ondas ferozes, o navio permaneceu imóvel. Estava sob o controle de Ryujiro, e se as ondas pudessem virá-lo, isso significaria apenas que seu poder era insuficiente. Afundar o navio sob o ataque do oceano? Neste mundo, tal coisa nunca aconteceria. Uau! Um som de movimento em alta velocidade perfurou o ar e, assim que foi ouvido, Ryujiro desapareceu da nave. Hinata ficou para trás para protegê-lo. Almirante Kizaru, nossos disparos de canhão foram interceptados por alguma coisa. Tem algum usuário de Akuma no Mi no navio? Kizaru apertou os olhos. Sua expressão obscena lembrava a de um homem astuto. Talvez fosse aquela garota de olhos brancos. Havia rumores de que ela já havia interceptado um tsunami antes. Se fosse ela, não seria surpreendente. Continue atirando e se aproximando. Mesmo que não funcione, ainda podemos limitar o movimento deles. Sim, almirante. Desta vez, a marinha enviou sua força mais forte para interceptar Ryujiro. 3 vice-almirantes, um almirante e 1000 soldados de elite do quartel-general. Até mesmo um booster call empalideceu em comparação a isso. Kizaru olhou para o navio à distância e franziu a testa. Por que não houve movimento algum? Poderia ser que Ryujiro não quisesse se envolver em um confronto direto com a marinha? Naquele momento, uma enorme sensação de perigo envolveu Kizaru. O espaço ao redor tremeu de repente, e uma pressão aterrorizante fez seu corpo parecer pesado. Kizaru olhou para cima em choque, suas pupilas se estreitando ao ver Ryujiro flutuando no céu com um leve sorriso, olhando para a marinha. Doberman, continue se aproximando do navio pirata. Deixe as pessoas a bordo comigo. Sim, almirante Kizaru. Os vice-almirantes Doberman, Onigumo e Yamakaji olharam para o céu com expressões sombrias, sentindo uma sensação de aperto no coração. Ryujiro, ele também era um usuário de Akuma no Mi? Essa informação era completamente desconhecida para eles. Um grande espadachim e um usuário de Akuma no Mi? Como ele derrotou Mihawk? Ele poderia ter usado seus poderes de Akuma no Mi? Como espadachim, Onigumo sabia melhor do que ninguém que para atingir o auge da esgrima não era possível depender de habilidades externas. Um espadachim influenciado por poderes externos nunca poderia atingir o mais alto nível de esgrima. Mas o que estava acontecendo com Ryujiro? No céu, o sorriso brincalhão de Kizaru desapareceu enquanto ele olhava solenemente para Ryujiro. Eu calculei mal. Eu não esperava que você fosse um usuário de Akuma no Mi. E o que você define pode ser um poder de Akuma no Mi, mas o que eu possuo está muito além disso. Ryujiro sorriu levemente.
A marinha realmente tem uma grande consideração por mim, chegando a enviar um almirante para lidar conosco. Despachar um almirante realmente pegou Ryujiro desprevenido. Almirantes, como a principal força de combate da marinha, geralmente não faziam aparições casuais. Parecia que, aos olhos da marinha, ele representava uma ameaça extraordinária. Faça-me um favor e venha silenciosamente para Impel Down. Não quero brigar com você, Kizaru falou em seu tom sarcástico de sempre. A essa altura, os fuzileiros navais já haviam se dispersado. Eles sabiam que se uma batalha acontecesse entre Ryujiro e o almirante Kizaru, eles precisariam ficar longe para evitar serem pegos nas consequências. Afinal, Ryujiro era um ser poderoso comparável a um almirante. Deixe-me ver quão forte um almirante realmente é. Uma aura aterrorizante irrompeu de Ryujiro, dominando a todos. A expressão de Kizaru mudou abruptamente. Era o Aki do Conquistador. Parece que não posso ficar parado. Um homem como você está melhor vivendo em Impel Down, pelo bem de todos. É mesmo? Vamos ver se você é capaz disso. Kizaru deu de ombros, mas sua expressão ficou séria. No momento seguinte, o corpo de Kizaru desapareceu de repente, e uma luz dourada se condensou atrás de Ryujiro, sua voz calma ecoando. Você já levou um chute na velocidade da luz? O pé direito de Kizaru se levantou, seu dedão brilhando com uma luz ofuscante, e disparou para frente. Bom! No instante em que a luz dourada explodiu, a explosão aterrorizante sacudiu o ar, deixando o mar ainda mais turbulento. As ondas avançavam como feras selvagens, engolindo tudo ao redor. O raio brilhante empurrou Ryujiro até uma pequena ilha, e o chão se despedaçou com um rugido estrondoso. O corpo de Kizaru reapareceu na ilha. Ele olhou para o céu cheio de fumaça com um olhar estranho nos olhos. Ryujiro não se defendeu nem um pouco, levando todo o peso do ataque. O que esse cara estava fazendo? Kizaru não conseguia entender o que Ryujiro estava planejando. Tosse, tosse, tanta poeira. Como esperado de um almirante realmente notável. Ryujiro acenou com a mão, tentando dissipar a fumaça que subia. Kizaru estreitou os olhos e perguntou em tom sério, o que está acontecendo com você? Apesar de receber um chute na velocidade da luz de frente, Ryujiro saiu completamente ileso. Nem mesmo Kaido, um monstro como ele, sairia ileso se recebesse aquele golpe sem nenhuma defesa. Um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Ryujiro. Não se preocupe, o jogo é mais divertido quando jogado lentamente. Você é assustador, um monstro como você. O almirante da frota Sengoku subestimou você. Se você for deixado sem controle, o mar inteiro se tornará ainda mais caótico. Isso é só especulação sua. Ryujiro não se incomodou com as palavras de Kizaru. O corpo de Kizaru tremulou enquanto ele se transformava em uma luz ofuscante no ar. Yasakani no Magatama. Capítulo 194. No céu, uma luz dourada em forma de diamante brilhava, seu brilho ofuscante quase cegante. Feixes densos de luz choviam, e uma pressão opressiva descia. Ei, ainda nem escureceu. A figura de Ryujiro desapareceu de repente. Usando o Aki de observação, Kizaru já sabia a próxima posição de Ryujiro. Não pense que você pode escapar. Kizaru saltou novamente. Bum! A explosão ensurdecedora reverberou pela ilha. As criaturas da ilha, aterrorizadas pela enorme explosão, se espalharam descontroladamente pela floresta. Fumaça espessa envolveu a área mais uma vez. Naquele momento, Kizaru sentiu um novo perigo. Um pequeno ponto preto voava em sua direção. O corpo de Kizaru desapareceu instantaneamente, reaparecendo na terra. Naquele instante, o ponto preto se expandiu repentinamente, sua força gravitacional aterrorizante distorcendo o espaço ao redor. A imensa energia criou uma tempestade de areia e poeira. A testa de Kizaru começou a suar frio e um arrepio percorreu suas costas. O que era essa coisa? Mesmo que ele se transformasse em luz, ele ainda poderia se machucar se fosse pego nela. Que tipo de Akuma no Mi Ryujiro consumiu? Ainda preciso de mais controle sobre meu poder. Ryujiro saiu ileso do poço profundo. A expressão de Kizaru não era mais calma. Ele podia ter 100% de certeza de que seus raios de luz atingiram Ryujiro, mas Ryujiro parecia ileso. Confuso? O que você atacou foi apenas o espaço infinito entre nós. Seus ataques nunca fizeram contato direto. Ryujiro disse com um leve sorriso. Kizaru não entendeu o que Ryujiro quis dizer, mas ele estava claro que habilidades diretas pareciam ineficazes contra Ryujiro. O poder de Ryujiro era uma habilidade que neutralizava Akuma no Mi? Em um instante a figura de Ryujiro brilhou, e um som agudo veio de trás de Kizaru. Sem hesitar, Kizaru conjurou uma espada de luz em sua mão. Bum! Como isso é possível? Use seus punhos diretamente. Energia e ondas de choque rugiram ao redor. O corpo de Ryujiro afundou, e o chão abaixo dele começou a desabar sob a força imensa. Kizaru recuou novamente, encarando Ryujiro com horror. Ryujiro recebeu o soco diretamente e notavelmente ele não usou Aki. Sua força física era extraordinária. Kizaru agora percebeu que Ryujiro poderia ser um monstro ainda mais assustador que Kaido. Tanto o governo mundial quanto os 5 anciões subestimaram Ryujiro. Nesse momento, as explosões do mar distante chamaram a atenção de Kizaru. O rosto de Kizaru mudou drasticamente. Navios da marinha estavam naufragando um após o outro, com seus destroços sendo dilacerados por um vórtice semelhante a uma tempestade. No convés, os 3 vice-almirantes assistiram horrorizados enquanto Hinata quebrava sem esforço suas armas com seu cajado cinza. De que material era feita aquela arma preta? Apenas um olhar e suas espadas pareciam tão frágeis quanto papel.
Principalmente porque a habilidade dessa mulher era estranha e versátil, eles nem sequer a tocaram antes de serem empurrados para longe por uma poderosa força repulsiva. Os 3 vice-almirantes nunca se sentiram tão frustrados. Como vice-almirantes da Marinha, eles estavam sendo enganados por esses intrusos malignos. Como eles poderiam defender a justiça em tal situação? Hinata olhou friamente para os 3 homens. De repente ela começou a flutuar. Os 3 vice-almirantes ficaram boquiabertos, chocados. A feiticeira de olhos brancos também podia voar? Ela era uma usuária de Akuma no Mi? Os 3 vice-almirantes começaram a duvidar de seu julgamento. O que Ryujiro e Hinata demonstraram não parecia habilidades de Akuma no Mi. Mas se não fossem os poderes da Akuma no Mi, habilidades tão estranhas e poderosas poderiam ser controladas por um humano? Explosão do renascimento da Roda de Prata. As palmas das mãos de Hinata reuniram vários tornados aterrorizantes que causaram estragos nos navios da marinha. Vários navios foram desmembrados pela tempestade, e os gritos dos marinheiros ecoaram por todo o mar. Sob os poderes divinos de Hinata, eles não tiveram chance de revidar. Os 3 vice-almirantes tentaram usar Gepo para se aproximar de Hinata, mas foram repelidos novamente e jogados no convés. Ao ver as naves destruídas, Kizaru decidiu apoiá-lo sem hesitar. No entanto, um clarão negro o interceptou. Ryujiro olhou para Kizaru indiferentemente. Você não vai a lugar nenhum. A expressão de Kizaru ficou mais sombria. Ele ainda não tinha como lidar com as habilidades problemáticas de Ryujiro. Os 2 retomaram sua batalha feroz. Luz dourada e flashes negros apareceram infinitamente e a terra ficou marcada e quebrada. Rochas próximas foram reduzidas a pó, e a vida costeira ao redor foi transformada em névoa de sangue pelas ondas de choque. Bum! Em meio às explosões estrondosas, Kizaru ficou cada vez mais chocado com a batalha com Ryujiro. Esse cara tinha sido capaz de enfrentá-lo inteiramente com destreza física. A inteligência que eles tinham recebido dizia que Ryujiro era um grande espadachim que derrotou Mihawk. Ryujiro nem sequer sacou sua espada durante a luta e pareceu lidar com a batalha sem esforço. Kizaru sozinho não conseguiu derrotar Ryujiro. Mas devido à sua posição, Kizaru não podia simplesmente pedir para Ryujiro parar. Sem outra escolha, ele só podia suportar. Para Ryujiro, Kizaru era apenas um provedor de experiência, ajudando-o a progredir. Sua maestria em energia amaldiçoada ainda era imperfeita, então ele a estava usando em todos os ataques desde o começo. Cada ataque foi reforçado com energia amaldiçoada. De fato, lutar é a melhor maneira de melhorar. O controle de Ryujiro sobre a energia amaldiçoada estava se tornando mais apurado, e a cada ataque aprimorado, sua compreensão da energia amaldiçoada se aprofundava. O Ojoku também estava evoluindo devido à nova força de Ryujiro, prometendo mudanças drásticas quando Ryujiro evoluísse novamente. Vendo que Hinata estava quase terminando sua tarefa, Ryujiro sabia que era hora de acabar com isso. É hora de terminar isso. Ryujiro lentamente sacou sua Zanpakuto. Finalmente desembainhou sua espada. O olhar de Kizaru se afiou, sua vigilância aumentou. Ele estava pronto para o próximo ataque de Ryujiro. Naquele instante, Kizaru sentiu como se o tempo tivesse parado brevemente. Quando ele voltou a si, Ryujiro havia desaparecido. Ao mesmo tempo, uma dor aguda irrompeu no peito de Kizaru, e sangue jorrou como flores. Ryujiro, agora atrás de Kizaru, limpou o sangue de sua espada e a embainhou. Você! Kizaru lutou para se virar, seus olhos cheios de terror enquanto olhava para Ryujiro. Capítulo 195. Kizaru, eu aconselho você a não se mover. A voz de Ryujiro era fria, como se fosse feita de gelo, fazendo Kizaru sentir como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Kizaru, aterrorizado e incapaz de agir precipitadamente, foi dominado pela confusão. O que tinha acabado de acontecer? Ele tinha perdido a consciência ou o ambiente ao redor dele tinha mudado? Agora, Kizaru não tinha tempo para pensar. Ele se arrependeu de ter aceitado essa tarefa de Sengoku. Não teria sido melhor ficar quieto no quartel-general da Marinha? À medida que os navios da Marinha continuavam a afundar, Kizaru ficou paralisado por uma crescente sensação de desamparo. Frustração. Pela primeira vez como almirante, ele sentiu tamanha frustração. No topo da Marinha, ele se viu contido apenas por Ryujiro, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto observava seus subordinados sofrerem. Neste momento, Ryujiro já havia desaparecido. Kizaru olhou para o ferimento aterrorizante em seu peito, seu rosto pálido. Um monstro. O peso da situação fez os olhos de Kizaru brilharem com uma seriedade sem precedentes. A derrota da Marinha abalaria todo o mar, e Sengoku teria uma forte dor de cabeça. Os ferimentos de Kizaru não cicatrizariam por pelo menos 10 dias. Uau! A figura de Ryujiro apareceu no convés como se estivesse se teletransportando. Olhando para os navios afundando, seu coração permaneceu impassível. Carmen-kun, acabou. Vocês podem sair agora. Ryujiro chamou a cabine. Carmen e Ku olharam ao redor antes de sair da sala. Acabou tudo. Carmen e Ku olharam para o mar. Suas expressões gradualmente ficaram vazias. Suas bocas se abriram levemente enquanto eles observavam a cena chocante, sem palavras. O mar estava cheio de destroços de navios da Marinha. O pessoal sobrevivente da Marinha não demonstrou desafio. Seus olhos estavam cheios de medo enquanto olhavam para o navio. As mãos de Carmen tremiam ligeiramente. Todos esses navios da Marinha completamente destruídos? Quando a Marinha se tornou tão vulnerável? E tudo isso foi obra somente de Ryujiro e Hinata. Quão poderosos eram esses dois? Com apenas suas forças combinadas, eles aniquilaram a Marinha.
Sengoku notou os 3 vice-almirantes resgatando o pessoal da marinha das ruínas. Suas pupilas encolheram e sua voz tremeu. 3 vice-almirantes? Carmen engasgou ao ouvir isso. De fato, até mesmo vice-almirantes foram derrotados. Que tipo de navio eles embarcaram? Carmen e Kun perceberam que não deveriam se preocupar apenas com a possibilidade de sua aparência ser vista pela marinha, mas também que a marinha havia descoberto que havia mais 2 pessoas no navio de Ryujiro. Após esse incidente, Carmen e Kun seriam procurados pelos fuzileiros navais, e sua recompensa provavelmente seria substancial porque eles estavam associados à tripulação de Ryujiro. Os fuzileiros navais observaram a nave de Ryujiro partir, incapazes de detê-lo. Malditos piratas! Os 3 vice-almirantes cerraram os punhos, cravando as unhas na carne, olhando frustrados para o navio pirata em retirada. Enquanto isso, Kizaru rapidamente enfaixou seus ferimentos. Como um almirante, sua resiliência física estava longe de ser comum. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Kizaru. A marinha sofreu uma derrota esmagadora. Um almirante e 3 vice-almirantes foram completamente derrotados por apenas 2 indivíduos. Esta era uma tripulação pirata comparável aos Yonko. No momento, eles nem sabiam o nome da tripulação pirata de Ryujiro. Classificar Ryujiro como pirata era apenas uma suposição unilateral. Puru puru puru. A voz de Denden Moshi soou, e Kizaru sabia que as coisas estavam prestes a piorar. Ele preferiria não atender a ligação se possível. Kizaru, você os interceptou? Kizaru permaneceu em silêncio por um longo tempo. Olá, Kizaru, há algo errado? A falta de resposta de Kizaru deixou Sengoku ansioso. Ele sabia que se um almirante estivesse em apuros, isso abalaria o mar inteiro. Os 3 almirantes eram a pedra angular da manutenção da paz no mar. Qualquer problema com eles era desastroso para a marinha. Ouvindo as palavras de Sengoku, Kizaru mostrou uma expressão desamparada. Almirante da frota Sengoku, a missão falhou. Não conseguimos interceptar Ryujiro na entrada da Grand Line. Temos muito pouca informação sobre Ryujiro. Os navios foram todos destruídos e estou gravemente ferido. Por favor, envie reforços o mais rápido possível para mitigar os danos. No escritório do almirante da frota, Sengoku enrijeceu-se e sua respiração acelerou. O que Kizaru acabou de dizer? A marinha foi completamente destruída? Kizaru ficou gravemente ferido. Kizaru era um almirante. Não conseguir interceptar Ryujiro com uma formação tão formidável foi ainda pior. A chave era que Ryujiro e Kizaru eram ambos poderes de nível almirante. Mesmo se Kizaru fosse derrotado, ele deveria ter sido ferido, não derrotado tão completamente. Kizaru, um usuário do tipologia com velocidade comparável à da luz, não deveria ter sofrido uma derrota tão esmagadora, mesmo que tivesse subestimado a força de Ryujiro. Kizaru detalhou os eventos para Sengoku. Sengoku ficou profundamente abalado, sua mão estava rígida enquanto segurava o Denden Mushi. Ryujiro tinha várias habilidades estranhas? Ele não é apenas um grande espadachim ou um usuário de Akuma no Mi? E ele poderia usar múltiplas habilidades? Como isso é possível? Como pode haver tamanho absurdo neste mundo? Sengoku não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Se os ferimentos de Kizaru piorassem, deixando danos permanentes, seria um golpe significativo para a marinha. Sengoku contatou a filial mais próxima da marinha para enviar apoio imediato a Kizaru e sua tripulação. Depois de desligar, a expressão de Sengoku permaneceu tão sombria como sempre. A ameaça dos piratas demônios brancos agora era comparável à dos Yonko, mas os principais combatentes neste navio eram apenas 2 pessoas: Ryujiro e a feiticeira de olhos brancos. Sengoku ainda não tinha informações claras sobre a feiticeira de olhos brancos. Nem mesmo o governo mundial havia descoberto nenhum detalhe sobre Ryujiro ou a feiticeira de olhos brancos. Parecia que esses 2 tinham surgido do nada. Droga, Roger! Desde as últimas palavras de Roger antes de sua morte, o controle da marinha sobre o mar enfraqueceu, e agora o número de piratas atingiu níveis assustadores. Embora não houvesse muitos piratas poderosos, aqueles que se juntaram aos Yonko no Novo Mundo seriam inimigos problemáticos para a marinha. Bum! O rosto de Sengoku escureceu quando ele bateu o punho na mesa. Craque, craque! A mesa rachou e desabou com a força. Aqui do Conquistador, outro rei. Capítulo 196. No dia seguinte, a notícia se espalhou por todo o mar, enviando ondas de choque por toda parte. As manchetes nos jornais eram chocantes. Demônio branco Ryujiro, recompensa de 1,53 bilhão. Feiticeira de olhos brancos, recompensa de 870 milhões. Chefe Carmen, recompensa de 80 milhões. Navegador, Kun, recompensa de 50 milhões. O envio de forças tão poderosas pela marinha sem dúvida atraiu a atenção de outros moradores do mar. Mesmo que tivessem tentado esconder, não teria sido um segredo por muito tempo. Além disso, Sengoku não estava mais preocupado com Ryujiro se juntando a qualquer um dos grupos dos Yonko. Aqueles com o Aki do Conquistador eram governantes e não dependiam de mais ninguém. A entrada de Ryujiro no Novo Mundo inevitavelmente levaria a confrontos com outros Yonkou. A marinha poderia usar a turbulência no Novo Mundo como uma oportunidade para estabelecer uma posição e restringir as ações das tripulações Yonko. No navio dos piratas ruivos no Novo Mundo, o vice-capitão Ben Beckman ficou surpreso ao ler um jornal. Ei, isso é uma piada? Os olhos de Beckman se arregalaram em descrença enquanto ele absorvia a notícia chocante no jornal. O resto da equipe foi atraído pela expressão chocada de Beckman.
Conhecido por seu comportamento calmo e composto, a reação de Beckman indicou que algo monumental havia ocorrido. Ei, Beckman, o que está acontecendo? Shanks se aproximou com um sorriso. Sem esperar por uma resposta, Beckman entregou o jornal a Shanks. Shanks pegou o jornal, ainda perplexo. Enquanto lia as notícias, sua expressão ficou séria. Demônio branco realmente assustador. Nem mesmo Kizaru conseguiu lidar com os piratas demônios brancos, resultando no afundamento de 10 navios da marinha. O demônio branco não deve ser subestimado. Shanks sabia muito bem que o almirante Kizaru, um usuário de logia com habilidades de velocidade da luz, estava entre os melhores lutadores do mar. O fato de que ele não conseguiu subjugar Ryujiro foi surpreendente. Shanks também sabia que Ryujiro havia derrotado seu amigo, Mihawk. Shanks ficou inicialmente incrédulo ao ouvir a notícia. A nova geração é realmente assustadora. Os fuzileiros navais realmente perderam o respeito dessa vez. Sengoku deve estar com dor de cabeça. Beckman comentou calmamente. O fato de a intervenção de alto nível da marinha não ter produzido nenhum benefício indicou que capturar o demônio branco exigiria pelo menos 2 ou até 3 almirantes. Mas mobilizar tais forças era muito arriscado. Almirantes não podiam ser enviados casualmente. Quando ele entrar no novo mundo, a dinâmica mudará. É melhor começarmos a nos preparar. Beckman disse com um tom sério. O rosto de Shanks ficou pesado. Beckman estava certo. Mesmo que Ryujiro não entrasse em choque com eles, a presença dos piratas demônios brancos alteraria o equilíbrio. O mar ficaria ainda mais turbulento, e a marinha poderia aproveitar a oportunidade para agir. A era da turbulência refletiu Shanks. Além de Shanks, os outros Yonkou também souberam da notícia. Eles ficaram um pouco surpresos com as ações de Ryujiro, mas isso não causou ondulações significativas entre eles. Como governantes do mar, os Yonkou raramente eram abalados por tais eventos. Devido às ações de Ryujiro, piratas do mundo todos zombaram da incompetência da marinha, até mesmo sugerindo que os almirantes não eram tão formidáveis quanto pareciam. Isso encorajou muitos piratas, embora aqueles que desconheciam a força da marinha tenham sido reprimidos e enviados para Impel Down. No mar, 2 navios piratas se enfrentaram. Os piratas Lobo e os piratas Machado de Batalha. Clang clang, o som agudo de lâminas colidindo encheu o ar, sangue espirrou e corpos caíram um após o outro. Conflitos entre tripulações piratas eram comuns, geralmente por interesses. O confronto entre os piratas Lobo e os piratas Machado de Batalha não foi diferente. O líder dos piratas Machado de Batalha, com o rosto sombrio de raiva, confrontou seu vice-capitão Norsen. Norsen, então foi você que invasou a informação. Norsen era seu vice-capitão mais confiável, mas agora ele foi revelado como um traidor. Por que nórdico? O capitão dos piratas Machado de Batalha rugiu como um leão enfurecido. Norsen zombou zombando, claro, eu queria mais. Os piratas Machado de Batalha não são páreo para os piratas do Lobo. Uma Akuma no Mi, e você queria ficar com ela para si, mesmo que sua força já fosse suficiente. Eu tentei me aproximar de você várias vezes, mas você sempre evitou o assunto. Falar sobre fraternidade era tudo bobagem. O rosto do capitão dos piratas Machado de Batalha ficou pálido. É por isso que você me traiu? Não só isso. Eu já estava em contato com os piratas lobos. Você não se perguntou quem vazou as informações da emboscada? A risada fria de Norsen ecoou. Seu bastardo. Você é o cara. O capitão dos piratas Machado de Batalha agarrou seu machado, desejando poder partir Norsen ao meio, mas agora ele tinha dificuldade até para ficar de pé. Capitão, me ajude. A tripulação dos piratas Machado de Batalha estava sendo controlada pelos piratas Lobo, e diante dos olhos do capitão, eles estavam sendo massacrados um por um. Parem com isso, seus bastardos. PFFT. O capitão enfurecido cuspiu sangue e seu rosto ficou ainda mais pálido. O líder dos piratas lobos, Valdin, aproximou-se lentamente. Notavelmente a aparência de Valdin era um tanto lupina. Ele tinha pelo grosso, cabeça de lobo e corpo humano, com garras que brilhavam ameaçadoramente. Valdin, usuário de Akuma no Mi, Inui no Mi, forma de lobo. Recompensa, 85 milhões. Capitão. Os olhos de Norsen mostraram medo quando viu Valdin se aproximar. Ele o cumprimentou respeitosamente. A visão fez a expressão do capitão dos piratas Machado de Batalha se contorcer de fúria. Esse bastardo. O olhar de Valdin ficou frio quando ele olhou para Norsen. Em um instante suas afiadas garras de lobo perfuraram o peito de Norsen. PFFT. Sangue espirrou no convés enquanto Norsen agarrava a mão de Valdin, olhando para ele com descrença. Por quê? Valdin disse friamente. Um dia, você me trairia também. Por que eu deveria mantê-lo por perto? Com isso Valdin esmagou o coração de Norsen. As pupilas de Norsen se dilataram, seu corpo enrijeceu e ele caiu no convés, tornando-se um cadáver frio. Mereceu. Auto-infligido. Ao ver o corpo sem vida de Norsen, o capitão dos piratas Machado de Batalha sentiu uma sensação de satisfação. Baque. Os passos pesados de Valdin chegaram aos ouvidos do capitão. Onde está a Akuma no Mi? O capitão zombou. Você quer minha Akuma no Mi? Encontre você mesmo. Não pense que eu vou te contar. Saliva. O capitão cuspiu no rosto de Valdin. A raiva de Valdin explodiu. Quando Valdin estava prestes a atacar, de repente sentiu um arrepio assustador percorrer sua espinha. Uma figura desconhecida apareceu no navio. Valdin virou a cabeça rigidamente.
Boom! Um som estrondoso explodiu em sua mente enquanto Valdin, tremendo, gaguejou: "Vê você! Como você está aqui?" Capítulo 197. Valdin nunca esqueceria aquele rosto. Poucos dias antes, ele tinha visto cartas de recompensa dessa pessoa. Demônio Branco. Recompensa: 1,53 bilhão. Quase rivalizando com as recompensas dos principais comandantes dos Yonkou. O ar estava denso com uma pressão sufocante. A tripulação dos piratas lobos começou a suar, sentindo-se como se estivessem acorrentados por correntes invisíveis que os mantinham imóveis. Ignorando Valdin, Ryujiro se aproximou lentamente do capitão dos piratas Machado de Batalha e usou uma ilusão para hipnotizá-lo. "Onde está a Akuma no Mi?" A voz de Ryujiro estava calma enquanto ele passava por Valdin, que era tão inconsequente quanto o ar. Com uma expressão atordoada e um olhar vago, o capitão dos piratas Machado de Batalha respondeu lentamente: "No depósito lá embaixo, dentro da caixa." "O que está acontecendo?" Valdin ficou atordoado. O capitão tinha sido desafiador na frente dele, mas agora, ele revelou a localização da Akuma no Mi tão prontamente para Ryujiro. "Mesmo que seja você, não vou deixar que pegue minhas coisas." Valdin rugiu, sua aura de repente se tornando tão feroz quanto a de uma fera. Uma luz fria escarlate fixada em Ryujiro. Quando Valdin tentou se mover, ele foi abruptamente atingido por uma força irresistível e foi arremessado para fora do navio, caindo no mar. Usuários de Akuma no Mi são amaldiçoados pela água do mar. Cair no mar é o mesmo que morrer para eles. Boom! O ar tremeu sob a imensa pressão, e a pressão espiritual avassaladora fez as almas da tripulação dos piratas lobo tremerem. O medo era tão profundo que muitos deles desmaiaram. O capitão dos piratas Machado de Batalha, próximo de Ryujiro, teve sua alma dilacerada pela terrível pressão espiritual. Boom! Ryujiro forçou um buraco no convés e pulou para o depósito abaixo. Com seus sentidos totalmente aguçados, Ryujiro detectou uma energia tênue vindo de uma caixa à sua direita, enterrada entre a desordem. Usando repulsão, ele fez todo o lixo voar para longe, revelando uma caixa de madeira marrom. Ryujiro abriu a caixa e encontrou uma fruta cinza escura e peculiar dentro. A forma. Ryujiro apertou os olhos. Parecia ser uma Akuma no Mi do tipo Logia, um tipo totalmente novo que ele nunca tinha visto antes. Quando Ryujiro tocou a fruta, sua expressão endureceu, suas pupilas se contraíram e um leve sorriso apareceu em seus lábios. "Então é assim." A Akuma no Mi em si continha um poder considerável. Embora o poder fosse realmente impressionante, para Ryujiro não era nada extraordinário. Além disso, esse poder tinha suas falhas. Usuários de fruta do diabo são vulneráveis à água do mar e pedras do mar, que são seus inimigos naturais. O poder do mundo. Sem dúvida, as frutas do diabo são manifestações dos poderes do próprio mundo, parte do sistema de poder especial que surgiu no início do mundo. O poder contido na Akuma no Mi não era particularmente profundo. Ele foi analisado no momento em que ele a tocou. De volta ao navio pirata, Ryujiro chamou Carmen e Kun. Ambos ficaram surpresos quando viram a Akuma no Mi que Ryujiro segurava. "Isso é uma Akuma no Mi?" "Isso mesmo. Qual de vocês quer comer essa Akuma no Mi?" "Provavelmente é do tipo Logia." "Ah." Carmen e Kun ficaram boquiabertos. Lógica. Todos no mar sabiam que as frutas do diabo eram divididas em 3 tipos: Zoan, Paramecia e Logia, sendo Logia a mais poderosa. O fato de ser uma fruta do tipo Logia era altamente atraente. Ultimamente, eles estavam se sentindo frustrados com sua força atual, e a maneira mais rápida de ganhar poder imenso era por meio de uma Akuma no Mi. Kun hesitou por um momento e disse a Carmen com seriedade: "Carmen, você deveria comer esta fruta." "Meu?" Carmen balançou a cabeça. "Você é a navegadora. Você é mais importante que eu. Você deveria comer essa Akuma no Mi. Com a proteção de Ryujiro e da senhorita Hinata, não correrei nenhum perigo." Kun suspirou. "Exatamente porque sou o navegador, eu não deveria comer esta Akuma no Mi. Além disso, Ryujiro já está me ensinando artes marciais. No futuro eu serei capaz de me proteger. Você é um chefe valioso em nosso navio. Se você for embora, talvez nunca mais possamos provar sua comida deliciosa." Carmen olhou para Ryujiro com hesitação. Ryujiro disse indiferentemente: "Já que Kun disse, você deve comê-lo." "Tudo bem então." Carmen pegou a Akuma no Mi da mão de Ryujiro e olhou para a fruta estranha, engolindo nervosamente. Ela deu uma mordida. "Eca!" O rosto de Carmen se contorceu. Embora ela tivesse comido muitas comidas desagradáveis, essa fruta era de longe a pior. O gosto era insuportável. Com os olhos fechados, Carmen engoliu a fruta sem mastigar. Ryujiro franziu a testa ligeiramente. O corpo de Carmen começou a mudar quando o poder da Akuma no Mi a transformou em um elemento natural. Interessante. Esta Akuma no Mi era de fato mais notável do que Ryujiro esperava. Tosse, tosse, tosse. Carmen tossiu várias vezes e bebeu água rapidamente para aliviar o gosto. "Ryujiro, uma mordida é suficiente?" Carmen não conseguia imaginar ter que comer a fruta inteira. Seria uma experiência infernal para ela. "Sim, uma mordida é suficiente para ganhar a habilidade. Sinta o poder que você adquiriu." Ryujiro disse calmamente. Ao ouvir isso, Carmen ficou aliviada. Pelo menos ela não precisava comer mais, pois nem mesmo suas habilidades culinárias seriam capazes de fazer essa fruta ficar gostosa. Não era comestível. Naquele momento, Carmen claramente sentiu um novo poder dentro dela. Enquanto ela liberava essa energia, uma ventania aterrorizante varreu o convés, fazendo tudo voar.
Se Ryujiro não tivesse estabilizado o navio, tudo teria sido jogado no mar. O cabelo de Carmen estava uma bagunça enquanto ela estava atordoada. O que é isso? Parece que meu palpite estava correto. Está a logia Kazekage no Mi. Este poder está no mesmo nível das habilidades de Akuma no Mi dos 3 almirantes da marinha. Se desenvolvido corretamente, você pode até ficar ombro a ombro com os almirantes no futuro. Capítulo 198. Durante o tempo chato no mar, Ryujiro ajudou Carmen a desenvolver suas habilidades de Akuma no Mi. A Kazekage no Mi era de fato uma Akuma no Mi do tipo logia de primeira linha. Dominar os princípios da fruta poderia liberar um poder capaz de destruir o mundo. Enquanto as ondas batiam contra o navio, Ryujiro olhou para longe. Eles logo estariam se aproximando do Mar Branco. Seu objetivo era Skipjeia, uma ilha misteriosa que Ryujiro estava ansioso para ver com seus próprios olhos. Depois de várias horas, eles finalmente chegaram ao Mar Branco. Ryujiro, por que viemos para o Mar Branco? Kun perguntou confuso. Um sorriso misterioso curvou os lábios de Ryujiro. Você descobrirá em breve. Enquanto falava, Kun sentiu o navio subindo gradualmente e agarrou-se a uma grade para se firmar. Poucos minutos depois, Kun viu uma sombra enorme através das nuvens. O que é isso? O corpo de Kun tremeu, e sua expressão ficou cada vez mais animada quando ele reconheceu a sombra enorme. É a Ilha do Céu. A Ilha do Céu. Meu Deus! A Ilha do Céu realmente existe. Eu achava que era só uma lenda quando eu era criança. A Ilha do Céu realmente existe neste mundo. Lágrimas de alegria brotaram dos olhos de Kun quando ele viu o Skipjeia como se ele tivesse aberto um novo mundo para ele. Agora Kun entendia por que Ryujiro tinha vindo para o Mar Branco. Mas como Ryujiro sabia que o Skipjeia estava flutuando 10.000 metros acima? Rompendo as nuvens brancas, a nave de Ryujiro pousou no vasto Mar Branco de nuvens. Incrível! É incrível demais! Essa nuvem, é o mar? Kun olhou ao redor, animado. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso enquanto ele observava as nuvens ao redor. Este mundo é realmente maravilhoso. Hinata se aproximou lentamente e olhou para Ryujiro seriamente. Ryujiro-kun, como você sabia que havia uma ilha aqui em cima? Bem, Ryujiro disse com um sorriso casual, é só um palpite. Um palpite? Hinata olhou para Ryujiro com ceticismo, sentindo uma sensação estranha em seu coração enquanto olhava para o vasto mar de nuvens. Este mundo era completamente diferente do mundo ninja. Havia tantas coisas incríveis que era difícil imaginar uma ilha flutuante 10.000 metros acima. O propósito de Ryujiro em vir para Skipjeia era ver o chamado Deus de Skipjeia e testar sua própria hipótese. Se Ryujiro se lembrava corretamente na história original, as habilidades da Akuma no Mi podiam ser transferidas para frutas próximas quando o usuário morria. Se o poder da Akuma no Mi for transferido para outras frutas após a morte do usuário, talvez a fruta Trovão. Alguém estava chegando. O Haki de observação de Ryujiro detectou uma presença se aproximando rapidamente deles. Suficiente. Um Skipjeia mascarado voou rapidamente em direção a eles. Os olhos de Carmen se estreitaram. A calma de Skipjeia foi abruptamente perturbada quando um furacão violento, como maremoto, engolfou Skipjeia, deixando-o aterrorizado. Você poderia ser. Sob o furacão violento, o Skipjeia foi varrido para o mar de nuvens. Havia criaturas no mar de nuvens semelhantes aos reis dos mares, então os Skipjanos estavam em grande perigo. Muito bem, Carmen. Você está lidando com as coisas muito bem agora, elogiou Kun. Carmen, um pouco envergonhada pelos elogios, disse humildemente, ainda estou longe de ser perfeita. Uau! Naquele momento, outra figura se aproximava rapidamente deles, um cavaleiro de armadura prateada montado em um Pégaso rosa, indo direto na direção deles. Ryujiro reconheceu essa pessoa, mas permaneceu em silêncio. Carmen agiu rapidamente, invocando outro furacão feroz, fazendo Gunfall voar para longe. Que tipo de habilidade é essa? As pupilas de Gunfall dilataram-se enquanto ele era levado pelo furacão. Essa habilidade é semelhante à de Enel. Que tipo de pessoas são esses habitantes do planeta azul? Gunfall não tinha ideia de para onde seria levado. O Pégaso abaixo dele lutava contra o furacão, mas não tinha forças para resistir, então eles só podiam esperar a tempestade acabar. Ryujiro, observando a situação, exibia um sorriso irônico. As ações de Carmen foram um pouco eficientes demais, não lhe dando chance de falar. Este pequeno incidente não incomodou Ryujiro. Ele guiou o navio firmemente em direção ao Portão do Céu. Eles encontraram os guardas no Portão do Céu, mas Ryujiro não lhes deu atenção e passou pelo portão, ignorando a velha. Ryujiro também sentiu os olhos os observando das sombras. Poderia ser Enel? Seu Haki da observação, aprimorado pela Goro no Mi, poderia cobrir toda a Skipjeia. Enel era realmente um gênio. No entanto, sua aparição precoce e derrota pelo protagonista Halo de Luffy pareceram um pouco absurdas. Ryujiro já pensou que era absurdo que Enel, uma força formidável na primeira metade da Grand Line, fosse derrotada por Luffy. Apesar de seu poder ser comparável ao de um almirante da marinha, sua arrogância foi sua ruína. Se Enel tivesse jogado suas cartas corretamente, Ryujiro poderia tê-lo permitido a bordo da nave. Se não, Enel seria meramente um sujeito de teste. Afinal, Ryujiro não tinha certeza se seu experimento daria certo. Era uma questão de probabilidade. No Palácio Celestial, Enel tinha um sorriso curioso no rosto. Interessantes habitantes do planeta azul. Aquela mulher parece possuir uma habilidade similar à minha. Talvez eu possa aprender algo com essas pessoas do planeta azul. Gedatsu, Satori, Shura, On. Traga os intrusos até mim.
Os 4 sacerdotes de Esquipeia se curvaram respeitosamente. Sim, Deus. Ryujiro e seu grupo não encontraram problemas significativos ao entrar na ilha. Ocasionalmente, eles eram atacados por criaturas semelhantes aos reis dos mares, mas Carmen e Ku usavam esses encontros para praticar. Com a aparição de Enel, Ryujiro não planejou agir pessoalmente. Enel era um excelente alvo de treinamento. Para Carmen, lutar contra Enel rapidamente construiria sua experiência de combate e refinaria suas habilidades. Treinar apenas com Ryujiro não era o suficiente. Ela precisava sentir a pressão do perigo real para completar sua transformação. Eles estão vindo? Ryujiro levantou uma sobrancelha quando 4 figuras se aproximaram rapidamente deles. Os 4 sacerdotes de Esquipeia. Perfeito. Eles são os oponentes certos para Carmen e Ku praticarem contra. Capítulo 199. Asas? Essas pessoas são anjos? Esse lugar realmente tem anjos? Ku exclamou em choque ao ver os 4 sacerdotes de Esquipeia. Os 4 sacerdotes olharam friamente para Ryujiro e seu grupo. Pessoas do planeta azul, vocês invadiram o Esquipeia. Pela vontade de Deus, nós vamos acabar com vocês. Se você sabe o que é bom para você, você pode sofrer menos. Os olhos dos 4 sacerdotes estavam gelados enquanto se dirigiam a Ryujiro e seus companheiros. Vontade de Deus? Ryujiro zombou com desdém. Afinal, era só a Enel. Ryujiro, existe mesmo um deus em Esquipeia? Kun perguntou. Ryujiro respondeu com um leve sorriso. Aquele tal deus apenas afirma ser um. Ele não passa de um usuário de Akuma no Mi, no máximo um sapo maior em um poço. Não é de se admirar. Então descobrimos que ele é um usuário de Akuma no Mi. Ryujiro não esperava que Esquipeia também tivesse usuários de Akuma no Mi. Impudente. Como vocês, humildes do planeta azul, ousam insultar Deus? Nós, os 4 sacerdotes, não toleraremos tal blasfêmia. Ryujiro olhou para Ku e Carmen. Essas pessoas são fortes. Vou deixá-las com vocês. Também servirá como uma boa oportunidade de treinamento. Deixe-me ver suas habilidades. Carmen e Ku trocaram olhares e assentiram. Um brilho frio brilhou nos olhos dos 4 sacerdotes. Vocês buscam a morte. Nós faremos vocês se arrependerem. Fique atento. A ordem de Deus é capturá-los vivos. Não os mate. Eu sei sem que você precise me dizer, disse friamente, olhando feio para Gedatsu. Ordem de Deus? Um bando de sapos num poço. Carmen zombou e de repente desapareceu, tornando-se uma rajada de vento que apareceu atrás de Shura. Tempestade tornado. Um tornado feroz surgiu, sua enorme sucção atraindo o ar ao redor, transformando as nuvens brancas em um tornado branco. Rasgar. A reação de Shura veio tarde demais. O impacto horrível do tornado destruiu seus órgãos internos, fazendo-o cuspir sangue. Respingo. Shura caiu no mar de nuvens, rapidamente derrotado sem chance. Nada mal. Parece que você está encontrando seu caminho para o desenvolvimento. Ryujiro observou com um toque de aprovação. Hinata observou as habilidades da Akuma no Mi com os olhos arregalados. A Akuma no Mi era de fato a coisa mais fascinante deste mundo. Antes disso, a força de Carmen provavelmente não estava nem no nível de um genin. Mas agora, com o poder complicado da Akuma no Mi, até mesmo o Jounin do mundo Naruto acharia isso problemático. Como isso é possível? O que foi isso agora mesmo? Uma habilidade semelhante à de Deus? Não. Deus é um raio. Essa pessoa é ventosa. Que tipo de pessoas são esses habitantes do planeta azul? Os olhos de On se arregalaram em choque. Naquele momento, uma rajada de vento cortou o ar, e On levantou um braço para proteger a cabeça, recebendo um golpe forte com um baque surdo. Tão pesado. On ficou abalado novamente. Essas pessoas do planeta azul eram diferentes de qualquer uma que eles já tinham encontrado antes. As pessoas do planeta azul que eles já tinham enfrentado antes eram fracas e impotentes, meramente formigas para eles massacrarem. Droga! Pessoas do planeta azul, não sejam tão arrogantes. Chicote de ferro. On rugiu com raiva enquanto sua espada de nuvem de ferro se transformava em um longo chicote, cortando o ar com um som agudo. Kun sabia que com sua força atual, ele não conseguiria resistir diretamente ao chicote de ferro. Bang bang bang. Caminhada na lua. Sob pressão, uma pessoa pode liberar todo o seu potencial, disse Ryujiro com uma risada silenciosa. O Gepo foi algo que ele ensinou a Kun. Os princípios do Rokushiki não eram difíceis de entender. No estágio atual de Kun, o Rokushiki era o mais adequado para suas habilidades físicas. E sob o treinamento rigoroso de Ryujiro, a taxa de crescimento de Kun excedeu as expectativas de Ryujiro. O que? Você pode realmente andar no ar. On ficou atônito. Quando reagiu, foi recebido com um golpe de vácuo azul. Hankyaku. Kun chutou, e um golpe de vácuo azul voou em direção a On. Corpo de ferro. A espada de nuvem de ferro se transformou em um escudo branco, bloqueando o corte de vácuo do Hankyaku. As habilidades físicas de Kun não eram ruins, mas as habilidades de On o contrariavam um pouco. Comparado à situação de On, os outros dois estavam sob imensa pressão. Eles estavam completamente indefesos contra as habilidades do tipo Logia de Carmen. Essa mulher é como Deus. Ataques comuns não têm efeito sobre ela. Satori disse severamente, gotas de suor se formando em sua testa. Enquanto ele falava, o ar ao redor deles ficou mais rarefeito devido aos ventos fortes, dificultando a respiração de Satori e Gedatsu e aumentando sua exaustão física. Boom! Naquele momento, uma força irresistível os controlou, fazendo seus corpos afundarem e seus pés ficarem profundamente enterrados no chão.
A imensa pressão parecia uma montanha pressionando para baixo, dificultando a respiração. Carmen cerrou os punhos, e o tornado envolvente emitiu um zumbido agudo e ensurdecedor, fazendo com que os tímpanos dos dois padres parecessem estar sendo dilacerados. O tornado violento escondeu lâminas afiadas, e naquele instante, os dois deuses pareceram estar sujeitos a 1000 cortes. Seus gritos ecoaram, e sangue espirrou continuamente. Olhou para seus companheiros, o medo estampado em seu rosto. Só Deus poderia lidar com essa mulher. Eles não eram páreo para ela. Medo e pânico se espalharam pelo coração de On, e a atmosfera caiu em um silêncio mortal. Antes de chegarem, eles nunca imaginaram que sofreriam uma derrota tão esmagadora. Como sacerdote servindo Enel, eles só tinham massacrado pessoas do planeta azul. Mas agora a situação era completamente diferente do que eles haviam enfrentado antes. A mente de On já estava considerando a fuga, mas seu medo de Enel suprimiu o pensamento. Neste momento de distração para On. Boa oportunidade! Os olhos de Kun se aguçaram quando ele aproveitou o momento de distração de On e desferiu um chute poderoso, jogando On no chão com uma força tremenda. On foi martelado e se enterrou na terra. Para os Skipians, os supostamente invencíveis 4 sacerdotes foram derrotados em algumas trocas. Os 4 deuses eram fortes, mesmo entre os especialistas da Grand Line, mas sua incapacidade de lidar com as habilidades do Tipologia provou ser fatal. Mesmo com o Aqui de Observação, ele foi ineficaz contra os poderes baseados no Vento de Carmen. Não que o Aqui de Observação fosse ineficaz, mas o treinamento dos 4 sacerdotes era insuficiente. Capítulo 200. Vocês dois já são bem impressionantes. Até um vice-almirante da Marinha teria que levar Carmen a sério. No entanto, os vice-almirantes da Marinha geralmente usam Aqui, então Carmen ainda enfrentaria dificuldades se não fosse cautelosa. Ryujiro desviou seu olhar para Kun. As habilidades físicas de Kun atingiram o nível de um comandante da Marinha. Ele pode ser considerado um especialista menor, mesmo na Grand Line. Vocês dois realmente me surpreenderam dessa vez. O olhar de Ryujiro estava cheio de apreciação enquanto ele olhava para os dois. Os dois, sentindo-se envergonhados, abaixaram suas cabeças. Se nossa força fosse muito fraca, nós apenas arrastaríamos o capitão para baixo. Ryujiro permaneceu em silêncio, oferecendo um leve sorriso. Erguendo a cabeça, Ryujiro olhou para o céu. Se os sentidos de Enel realmente cobrissem toda a Skipieia, ele saberia melhor a situação. Ele poderia realmente agir como se nada tivesse acontecido? Naquele momento, um relâmpago apareceu de repente no céu claro, seguido pelo som estrondoso de um trovão. Bum, bum. O relâmpago descendente se transformou em uma coluna de raios, mas o relâmpago aterrorizante foi instantaneamente desviado por uma força invisível. Ku e Carmen ainda estavam tentando entender a situação quando a figura de Ryujiro desapareceu de repente, cruzando o espaço em um instante. No santuário, as sobrancelhas de Enel franziram. A aura daquele cara desapareceu de Skipieia? Como isso pode ser possível? Seu mantra cobria todo Skipieia, e ninguém conseguia escapar de sua percepção. No entanto, agora, sob seu mantra, a aura de Ryujiro não estava em lugar nenhum. Estranho. De repente a expressão de Enel mudou drasticamente, seus olhos se encheram de choque enquanto ele olhava fixamente para frente. Ryujiro olhou para Enel com um sorriso. Pessoas do planeta azul, quando vocês invadiram o santuário, o rosto de Enel escureceu. Este era o domínio dos deuses. Qualquer um que entrasse no santuário sem a permissão do deus estava ofendendo o divino. É assim mesmo. Você não percebeu? Eu já estava aqui há alguns segundos. Ryujiro disse. Você está brincando. Este deus não vai acreditar em suas palavras. Enel gritou com raiva. Ziz, ziz. O relâmpago crepitou, como se milhares de pássaros estivessem cantando. Um brilhante raio de relâmpago se transformou em uma cobra prateada que dançava pelo ar. O relâmpago surgiu e rugiu. Ryujiro permaneceu inexpressivo, estendendo a mão enquanto a energia verde se entrelaçava sem esforço para dissipar o relâmpago. A expressão arrogante de Enel lentamente se tornou rígida. O que é que você fez? Seu raio nunca foi tão facilmente neutralizado. O raio era seu poder, sua reivindicação de ser Deus. Bom poder, mas esse poder é limitado. Ryujiro permaneceu calmo e tranquilo o tempo todo. A expressão de Enel tornou-se feroz. Ele bateu no tambor atrás dele. Um pássaro relâmpago, tecido a partir de relâmpagos, batia suas asas e emitia um som penetrante. Grito. 30 milhões de volts. Pássaro trovão. Não seja tão arrogante. Deus está além do alcance humano. Vocês, escória que desafiam os deuses, desapareçam no trovão. 30 milhões de volts. Isso estava além da resistência humana. A descarga anterior foi de apenas 10 milhões de volts. Este homem nunca poderia ser seu oponente. O pássaro trovão soltou um grito estrondoso que ecoou por quilômetros, batendo suas asas como lâminas de relâmpagos, indo direto para Ryujiro. A resposta de Ryujiro foi simples. Com um único tapa, como se o feroz pássaro trovão fosse feito de papel, ele se dispersou sem esforço. Como isso é possível? Eu não acredito. Os olhos de Enel se arregalaram em descrença. O pássaro trovão foi espalhado com apenas um tapa de Ryujiro. Que tipo de monstro era esse homem? De repente, as pupilas de Enel se estreitaram. Ele perdeu Ryujiro de vista. Onde? Onde? Para onde foi essa pessoa? Enel usou desesperadamente seu mantra para localizar Ryujiro, mas naquele momento, ele sentiu uma mão agarrar seu ombro. Num instante, Enel estremeceu, olhando incrédulo para a mão em seu ombro. Como isso é possível?
Desde que comeu a Goro no Mi, já fazia anos que ninguém conseguia tocá-lo. Ele era a personificação do relâmpago, como um mero humano poderia tocá-lo. Então, você é apenas um sapo um pouco maior em um poço. Frutas do tipo logia não significam invencibilidade. Até mesmo usuários poderosos de logia têm métodos para combatê-las. Quer ver um mundo maior? Venha a bordo da minha nave e veja quão vasto este mundo realmente é. O corpo de Enel tremeu levemente. As palavras de Ryujiro tocaram uma corda dentro dele, e ele realmente ficou comovido. Mas ele não conseguia aceitar que era o mesmo de antes, aquela figura fraca e intimidada do passado. Eu, Enel, sou um deus. Eu deveria controlar tudo. Pare de brincar. Eu sou um deus. Como posso estar abaixo de meros humanos? Imperdoável. Você ofendeu a ira dos deuses. Todos vocês morrerão. Escombros voaram, uma onda aterrorizante de energia varreu os arredores e rachaduras no chão se alargaram. O santuário inteiro estava em ruínas devido ao poder do raio. Um brilho frio brilhou nos olhos de Ryujiro enquanto o relâmpago devastava. Pequenas cobras prateadas dançavam, e sob o infinito, nenhum relâmpago podia tocar Ryujiro. O relâmpago se reuniu, envolvendo Enel. O relâmpago se expandiu violentamente em um gigante de centenas de metros de altura, sua luz ofuscante brilhando por todo Esquipieia. Os Xandianos escondidos no escuro sentiram a aura destrutiva do gigante relâmpago. Seus rostos demonstravam medo. É o Enel. Podemos realmente derrotar um monstro desses? Mesmo de tão longe, podemos sentir esse poder sufocante. Ainda temos uma chance de recuperar nossa terra natal? As mentes dos Xandianos estavam em branco enquanto olhavam para Enel naquele estado, sentindo que todos os seus esforços até então tinham sido em vão. O rosto de Viper estava sério. Que tipo de pessoa estava lutando contra Enel? 200 milhões de volts. Deus do trovão. Morra em minhas mãos. Enel rugiu com raiva, e raios aterrorizantes surgiram, transformando prédios próximos em pó apenas com a pressão. Ryujiro exalou um suspiro de ar fétido. Lapso de técnica amaldiçoada, azul. Reversão da técnica amaldiçoada, vermelho. Os dois tipos de técnica se sobrepuseram, resultando em uma mudança irreversível. Pela primeira vez Enel, transformado em um deus do trovão, sentiu a crise da morte. Ryujiro estalou os dedos. Técnica Hollow, roxo.